Olá, amigos, boa noite. É um prazer estar aqui de novo juntos para falar um pouquinho mais sobre Jesus nas nossas palestras. Em primeiro lugar, queria convidar a todos a fazer uma pequena prece para que possamos já nos harmonizar e receber esse conteúdo com maior entendimento e luz. Então vamos fechando os nossos olhos neste momento, serenando bem os nossos corações e vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, nossos anjos de guarda, nos ligando às equipes de segurança e de proteção lá da casa de Hilarion de Montenegro, representadas pelos índios, pelos negros, pelos filhos do deserto. E com esses irmãos, saudamos aos mentores queridos que nos acompanham no grupo fraternal Hilarion, ao nosso mestre Hilarion de Montenegro e a todos os demais veneráveis que junto com ele trabalham no espaço em nome de Jesus. Elevando os nossos pensamentos, vamos nos achegando a Ricardo e aos cruzados, ao nosso irmão Ismael, que é o anjo tutelar do Brasil, a nossa querida companheira Maria de Magdala e a todos os demais apóstolos do Cristo, que até hoje mantêm conosco este exemplo redivivo de transformação interior. Vamos também nos ligando a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, para que junto da Mãezinha possamos todos nós agora, juntos e unidos, nos achegarmos a Jesus, o nosso Mestre. Mestre querido, abençoa-nos nesse instante, abençoa o nosso lar, abençoa, Senhor Jesus, toda a nossa família e leva-nos a Deus, o Pai Criador, fonte de toda a vida no nosso universo, a quem agradecemos por tudo aquilo que somos e temos, pela oportunidade da vida, pelo recomeço através das reencarnações. Iniciamos com suas bênçãos, com as bênçãos de Jesus, a nossa palestra de hoje com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. Não nos deixe cairmos quando em tentações e livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja para todos sempre. Graças a Deus. Prece feita, ligação feita com os nossos irmãos maiores. Vamos neste momento então falar sobre o assunto da nossa palestra. Nosso assunto de hoje é a mediunidade. E quando falamos em mediunidade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é mediunidade para todos nós. Nós temos a impressão de que mediunidade é aquela que a gente tem como exemplo no Chico, por exemplo, Chico Xavier. Chico, ele era um ótimo médium, era um médium exemplo para todos nós. Ótimo médium de incorporação, de psicofonia, principalmente nos seus livros, que a gente, na psicografia, que a sua obra é gigante. Ele veio com uma tarefa pequena, né, para escrever, e ele foi muito mais além do que se tinha como tarefa. Ele veio realmente dar um exemplo para todos nós de como devemos ser como trabalhadores de Jesus e como médiuns em primeiro lugar. Mas quando olhamos para a mediunidade, percebemos que nem sempre a mediunidade é assim tão grandiosa, tão transparente, tão translúcida como era a mediunidade de Chico Xavier. Aí a gente parte para os médiuns, por exemplo, de cura, que fazem cirurgias espirituais, que incorporam, os médiuns como Gasparetto, que pintam quadros, que fazem obras. Será que a mediunidade é só isso? Médiuns de materialização? E quando a gente começa a falar sobre mediunidade, o grande assombro que existe nas pessoas é que isso é mediunidade, sim, mas uma parcela muito pequena
e realmente pequena da mediunidade que existe, da quantidade de médiums que existem no nosso mundo. Todos nós somos médiums, todos nós. E mediunidade não são só essas atribuições que nós vemos em Chico, no Gasparetto, nos médiuns de cura, né, que fazem cirurgias espirituais, mas mediunidade vai muito além de tudo isso. É aquela que é as benzedeiras antigas que tinham e que nos benziam com as folhas de samambaia quando éramos criança. Aquilo era um exemplo de mediunidade. É aquele sexto sentido que nós temos dentro de nós que diz assim: vá por este caminho e não vá pelo outro. Ou aquela inspiração que temos quando estamos estudando as coisas da doutrina espírita. São os sonhos que nós temos, muitas vezes premonitórios, que nos alertam e nos orientam para caminhos diferentes dos quais tomaríamos. Na verdade, mediunidade é tudo isso. E se eu tivesse que escolher uma palavra hoje para substituir mediunidade e ter a definição da mesma coisa, seria sensibilidade. Mediunidade é como se nós tivéssemos um sexto sentido. A própria palavra sexto sentido, na própria expressão sexto sentido, define isso, né, como um ato mediúnico. Então, a mediunidade é como se nós tivéssemos um sexto sentido, uma sensibilidade maior para perceber o plano etéreo, um plano mais sutil. E aí se comunicar com esses irmãos que vivem neste plano sutil. E essa comunicação pode ser feita de diversas formas. Chico se comunicava através da psicografia, Gasparetto se comunicava através das suas pinturas, mas nós nos comunicamos muitas vezes através dos nossos pensamentos, com os nossos mentores, com os nossos obsessores, com os nossos sonhos, com as nossas premonições, não é? Com aquele sentimento de que algo ruim vai acontecer. É uma premonição que você está tendo. Ali é você exercendo a sua mediunidade. E quando eu falo que todos nós somos médiuns, a mediunidade é uma característica nata de todos os seres humanos. Todos nós temos essa capacidade, alguns mais desenvolvidas do que outras. Então, por exemplo, você tem como a habilidade de correr. Tem muita gente que corre rapidamente e tem uma capacidade incrível de correr. Tem os maratonistas que correm grandes percursos, grandes distâncias por longas horas, né? por muitas horas. Tem os corredores de tiro rápido que correm 100 metros numa quantidade de tempo absurda, de tão pequena. Tem aqueles que fazem as corridas de revezamento, não é? Que a gente vê tanto nas Olimpíadas e em outras coisas. Tem gente que corre por prazer, tem gente que corre por obrigação, como é o caso dos nossos irmãos coletores de lixo, que correm o dia inteiro, são características dos nossos corpos e que, como qualquer uma das outras características, se você exercitá-las, você também melhora. Quem corre, quem faz esporte, por exemplo, sabe. Se você começa correndo um pouco, depois vai melhorando sua performance, melhorando. Quando você vai, você já está correndo muito por um longo período. Então, é uma habilidade que se treina. Caio, então eu posso treinar e ser um médium como um Chico? Se estiver na sua programação de vida, sim. Se estiver na sua tarefa, na sua boa vontade, se você tiver a dedicação que o Chico teve, se for esta a sua tarefa e a sua primeira missão neste mundo, por que não? Né? Mas para isso existe muito trabalho, muita dedicação. E por quê? Porque a mediunidade é uma porta, que eu costumo dizer, que tem a fechadura de um lado só. A partir do momento que você abre, você passa a se comunicar com as outras pessoas, né? Com as outras entidades do plano etéreo,
E nem sempre, se você não tem uma educação certa para isso, nem sempre você vai conseguir ter uma comunicação boa, útil e agradável com esses irmãos. O que é importante a gente saber? Que mediunidade não é brinquedo. Que mediunidade é uma ferramenta de trabalho, é uma característica que temos no nosso corpo, é algo que nós podemos desenvolver e treinar, aperfeiçoar, mas tem que existir propósito, disciplina e lugar. Propósito é objetivo. Para que você vai usar a sua mediunidade? Você vai usar a sua mediunidade para trazer o amor perdido em 3 dias? Esquece, não é um bom objetivo. Agora, se você for trazer sua mediunidade para ajudar as pessoas necessitadas dentro do centro espírita, que é um bom local, né? E com disciplina, aí sim é um bom caminho para você trabalhar a sua mediunidade. Por isso que nas escolas de aprendiz do Evangelho, lá no Grupo Hilarion, você, antes de desenvolver sua mediunidade, você passa por diversos anos de estudo nas escolas. Você fala, mas Caio, é necessário? É super necessário. Para que você se conheça, para que você dê início ao seu processo de reforma interior, para que você descubra os seus propósitos, para que você vislumbre uma vida melhor e até para que você entenda os processos mecânicos e como a mediunidade se processa em você. É muito importante você saber como a mediunidade acontece tecnicamente e depois você saber como ela acontece na prática, com o seu sentimento, com a sua forma de ver, com a sua forma de sentir. Não existe uma receita de bolo para os médiuns. Cada um é obrigado, né, a descobrir qual a sua sensibilidade. Mas o que existe é a orientação deixada por Edgar Armand, orientada pelos irmãos espirituais, que é o que nós fazemos nos cursos de médiuns, para que você entenda como funciona a mediunidade, quais são os tipos de mediunidades existentes, para que você comece a se identificar e a perceber que aquelas coisas que você sente, onde elas se classificam e como elas se processam dentro de você. Então, mediunidade, além de uma ferramenta importante de sensibilidade para você, é uma ferramenta de trabalho fundamental para o discípulo de Jesus, para o trabalhador da casa espírita, para o seguidor do Mestre Jesus. Por quê? Quanto mais percepção você tiver das coisas que acontecem à sua volta, mais fácil vai ser para você identificar e ouvir aquilo que o seu irmão está te dizendo. E aí sim, juntar o que ele está te pedindo com a sua experiência de vida e o conhecimento da doutrina de Jesus. Juntando essas 3 pernas é que você vai conseguir retribuir ao seu irmão necessitado aquilo que ele está precisando. Existem muitas religiões onde a mediunidade é desenvolvida de uma forma diferente. Não existe o estudo, não existe a reforma interior, não existe tantas regras de disciplina, modo, forma, como existe na doutrina espírita kardecista. Isso não quer dizer que elas estejam erradas na sua forma de trabalho. São diferentes linguagens para a mesma tarefa. E não existe o certo ou o errado nessas comparações. Tá? Existem só formas diferentes de sentir e formas diferentes de se ensinar como perceber e sentir essas vibrações. É como a criança que pela primeira vez larga o leite da mãe e começa a introdução dos alimentos sólidos, das frutas. Quando ela percebe o gosto de uma fruta nova, é uma alegria, é uma explosão de coisas dentro daquela criança, de sentimentos, não é? Às vezes você olha, por exemplo,
E aí a gente aprende ao longo da vida. Aí quando a gente chega na fase adulta, quando você olha uma laranja, por exemplo, você não precisa provar a laranja para saber que gosto ela tem. Só de olhar, ou só de sentir o cheiro da laranja, ou só de ver a cor da laranja, o formato, você já sabe que aquilo é uma laranja. Porque você aprendeu lá atrás com os seus pais, depois na escola, você aprendeu a escrever a laranja, de onde a laranja veio, e aí na sua fase adulta você facilmente identifica. Com a mediunidade é a mesma coisa. Nós passamos a vida inteira sem atentar ou sem perceber certas sensações que temos no nosso dia a dia. E nas escolas de aprendiz do Evangelho, nos cursos de passe e de médios, você começa a tomar contato com essas vibrações e com esses sentimentos de uma forma mais objetiva, esclarecida e educada, disciplinada. E aí você começa a ligar essas vibrações e sentimentos às concepções que você tinha antes. E aí sim você começa a se educar mediunicamente e aprender, falar, esse sentimento que eu tenho é uma vibração positiva, é um fluido positivo. Essa vibração que eu sinto aqui no meu coração é a vibração do meu mentor. Puxa vida, a vida inteira eu senti isso e não sabia que era o meu mentor, né? Essa vibração que não é boa, é ruim, é pesada, me causa um desconforto. Essa é a vibração dos nossos obsessores. Puxa vida, eu sempre me senti assim, achei que isso era meu e não era, era do meu obsessor que estava me fazendo sentir assim. E a mediunidade, conforme você educa e conforme você aprende a lidar com isso, educa a sua sensibilidade, ela vira para você uma ferramenta incrível de reforma interior, de autoconhecimento, de cuidados com a sua saúde mental e física até. Se você parar para pensar, educar a sua sensibilidade é educar a si mesmo. É educar e parar para ouvir o seu próprio corpo, o seu próprio espírito. A gente vive num mundo com uma aceleração frenética e tão grande que a gente muitas vezes não escuta o que a gente mesmo está dizendo. Nós falamos as coisas para as pessoas e muitas vezes nós não lembramos nem o que falamos. Às vezes passamos o dia sem comer e só vamos sentir que estamos com fome quando o nosso corpo começa a dar sinais de que a gente começa a passar mal. A gente entra nessa rotina diária de acorda, café da manhã, resolve seus trabalhos, estuda, vai para o centro espírita, vai resolver as coisas da família, vai resolver as coisas dos filhos, dos maridos, e você não tira um espaço para você ouvir você mesmo. Educar-se mediunicamente, educar-se na sua sensibilidade, é, em primeiro lugar, conhecer a si próprio. Por isso que ela vem junto com o trabalho de reforma interior. Porque você sabendo da sua sensibilidade, você sabendo dos seus pontos de virtude e de melhoria, você pode aliar todo esse conhecimento, a força que você tem, acrescida dos irmãos das escolas, dos seus irmãos de turma nas escolas, dos companheiros de trabalho das salas de tratamento, dos trabalhos espirituais, da cobertura da casa espírita que você frequenta, das suas preces, dos seus evangelhos no lar, das vezes que você faz o seu evangelho no lar e dos mentores benevolentes que te cercam. Você soma todas essas energias para progredir, para se melhorar. Mas você só consegue ter contato muitas vezes com essas coisas quando você desenvolve e começa a sentir o que está à sua volta. Quando as pessoas me perguntam, você pode dar uma palestra sobre mediunidade? Muitas vezes as pessoas me falam assim, me falam dos médiuns mais famosos, quais são as mediunidades mais raras, quais são as mediunidades mais importantes? E eu digo sempre que a mediunidade mais rara e mais importante é aquela que o médium pautou e cuidou através da reforma íntima, da disciplina, do trabalho,
da determinação de seguir no caminho reto e justo de Jesus, da assiduidade nos trabalhos mediúnicos. Ah, mas existe um tipo raro? Existe o tipo que este médium tem. Porque é isso que o plano espiritual espera de nós. Não é que saiamos dando show com mediunidades, pintando quadros maravilhosos, fazendo obras incríveis. Isto serve no nosso mundo atual hoje como um chamamento para aquelas pessoas descrentes, para dizer, olha, existe algo além desta vida. Mas cada dia menos estas mediunidades aparecem. Cada dia elas vão se tornar mais raras, porque cada vez mais o plano espiritual mais sutil, o plano espiritual, o mundo mais sutil está mais próximo de nós, porque nós melhoramos a nossa capacidade de sentir, nós acreditamos mais, nós temos mais fé, nós estamos mais ligados à espiritualidade, mesmo passando por tantas dificuldades no mundo em que vivemos. As dificuldades foram as molas propulsoras que nos impulsionaram a desenvolver a nossa sensibilidade e a nos conectar com o que há de mais sutil, seja para o bem ou para o mal. Seja para evoluir, fazer o bem aos outros ou não. Então, quando falamos de mediunidade, essencialmente, mediunidade é um trabalho de amor, de renúncia, renunciar muitas vezes da sua opinião, do seu próprio corpo, da sua própria vontade, da sua própria sensibilidade, para servir, para doar o que se tem de melhor. E servir, na grande maioria dos casos, o desconhecido, o sofredor que não faz parte da nossa vida. Porque normalmente, é como diz o ditado, santo de casa não faz milagre. Quando queremos usar a nossa mediunidade em benefício próprio, não é o nosso melhor potencial que aparece. Então, eu faço um convite a vocês. Entrem nas escolas de aprendizes do Evangelho, leiam o Pentateuco, que são as 5 obras de Kardec, lá no meio delas tem um livro dos médiuns, que explica detalhe por detalhe a mediunidade. O Evangelho tem muitos trechos, o Evangelho segundo o Espiritismo tem muitos trechos sobre isso. O Livro dos Espíritos tem inúmeras perguntas falando sobre o que é mediunidade. Então, estudem para que a sua mediunidade seja embasada no conhecimento, na disciplina, na ligação verdadeira com os irmãos espirituais, mas acima de tudo que ela seja um trabalho de amor, de renúncia, de dedicação e de verdade. Verdade com você mesmo, com os seus sentimentos, com os cuidados e com o compromisso que você está fazendo, não só com você, nas suas convicções, mas com um plano espiritual. E lembrando sempre que tudo aquilo que fazemos em benefício do próximo passa por nós primeiro. Então, quando ajudamos o próximo, estamos nos ajudando. Quando nos colocamos numa corrente de desobsessão, estamos também tratando as nossas obsessões. Quando nos colocamos numa corrente de cura, também estamos cuidando da nossa saúde. Quando nos colocamos para qualquer estudo, também estamos cuidando do nosso emocional, do nosso intelecto. Espero ter podido ajudar vocês neste momento. As palestras são muito curtas, são muito rápidas. É um assunto que teríamos aqui horas para poder falar e conversar, mas eu quis abordar esse lado diferente da mediunidade para sair um pouquinho também dessa história do misticismo, da mediunidade show, E passar um pouco para a mediunidade tarefa, para a mediunidade que está no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família.
sabe? Nas nossas atribuições diárias. E fazer um alerta bastante veemente para que todos nós olhemos para nós mesmos neste momento e busquemos sentir e ouvir os nossos corpos, os nossos sentimentos, os nossos mentores que estão queridos, que são queridos e que estão ao nosso lado todos os tempos. Nós nunca estamos sozinhos, mas nós podemos escolher com quem estamos, e isso é fundamental. E para que isso aconteça, é importantíssimo que nós possamos sentir o que acontece conosco. E sentir é usar a sua mediunidade, é usar a sua sensibilidade. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos estar sempre juntos conversando e falando sobre Jesus. Que não existe coisa melhor, não é? Aprendermos juntos com as nossas experiências e principalmente poder compartilhar aquilo que aprendemos com aqueles que vieram antes de nós. Que Jesus nos abençoe e que fiquem todos com Deus nessa noite. Graças a Deus.